Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre o filme Doente de Mim Mesma, ou no título em inglês, Sick of Myself, do diretor norueguês Kristoffer Borgli. Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal, ative as notificações para ser lembrado semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui sobre literatura, cinema, afetos humanos e psicologia. Logo na primeira cena de Sick of Myself, a gente já percebe que rola uma certa competição entre Signe e Thomas. Quando eles estão no restaurante e o Thomas propõe que eles roubassem uma garrafa de mais de 2.000 euros, a Signe só topa se depois, na festa que eles fossem, o Thomas falasse que quem tinha tido essa ideia na verdade e quem tinha pedido a garrafa na verdade tinha sido a Signe. O Thomas é um artista contemporâneo que rouba peças de vários lugares para compor a sua arte. E aí ele vai decolando na sua carreira e conforme ele vai ficando cada vez mais reconhecido, a sua parceira Signe ela começa a se colocar no centro de certos conflitos, vamos dizer assim, em troca de atenção máxima. Só que as estratégias que a Signe usa, na maioria das vezes são mentiras, que começam como mentiras brancas, vamos dizer assim, pequenas mentiras que gradualmente vão ganhando corpo no decorrer do filme e vão trazendo consequências aterrorizantes e autodestrutivas para a própria Signe. E a partir de agora vão ter spoilers, então se quiser fica, se ainda vai assistir, assiste, depois volta, enfim, fica por sua conta. Tudo começa quando a Signe, que é uma garçonete de um café, se depara com um acidente de uma mulher que foi mordida, foi atacada por um cachorro e ela começa a ensanguentar e pedir ajuda. Então a Signe se dispõe para ajudar essa mulher até que a ambulância chegue. Só que um detalhe dessa cena é que depois, quando a Signe vai contar para os amigos como é que aconteceu, todo mundo ficou apavorado por ela ter passado por isso. Ela ficou com a camisa toda ensanguentada, andando na rua, todo mundo olhando para ela. E aí quando ela vai contar para os amigos a situação, é interessante porque ela conta que ninguém quis ajudar, que ela foi a única a socorrer, só que em paralelo o filme nos mostra uma cena voltando a esse momento em que as pessoas estão se aproximando da mulher para ajudá-la, só que a Signe barra todo mundo e afasta todo mundo porque na verdade ela que ia socorrer essa mulher, ela queria sozinha estar com aquela mulher naquele momento de choque. E aí mesmo nessa cena a gente já começa a perceber um pouco da atmosfera do filme e para onde ele vai caminhar junto com a Signe. A Signe, ela nesse momento, nessa cena em que todo mundo tá olhando para ela, quando ela tá com a mulher ensanguentada, talvez até de uma forma não consciente, ela já começa a internalizar que ela pode captar a atenção das pessoas a partir de um olhar de necessidade de cuidado, de compadecimento, de compaixão, de afeto, de cuidado. Então o que acontece é que a Signe começa a entrar no movimento de fazer de tudo para se vulnerabilizar, principalmente de forma física, como por exemplo provocar um cachorro na rua para ser mordida. Então as mentiras começam a entrar nessa dinâmica na motivação e no intuito de querer ser enxergada pelos outros, ser compreendida, ser admirada, ser reconhecida, assim como Thomas era na visão da Signe. Só que a Signe foi percebendo que essas pequenas mentiras, essas situações que ela se colocava, não sustentava a longo prazo o olhar de afeto, de cuidado, de reconhecimento das outras pessoas. Então ela começou a pensar em fazer algo que seria um movimento muito mais radical e que colocaria em risco a sua própria vida. Ela percebeu, encontrou num site de notícias pessoas que estavam tomando uma medicação russa e estavam começando a ter uma doença de pele que era então assim desconhecida, né, que não se sabia muito bem o que gerava aquilo, mas que aquela medicação trazia uma doença de pele, inclusive deixando marcas, podendo deixar deformações no rosto e no corpo. A Signe compra essa medicação russa ilegal, ela começa a tomar essas medicações e no início o que acontece é que ela começa a ter marcas no rosto, aqui na parte do pescoço, nos braços, e ela toma essa medicação, a gente vai percebendo que ela toma sem ligar muito para as consequências, se ela tá morrendo de sono, dormindo, apagando nos lugares, se ela tá com falta de atenção, sabe? Ela não liga muito para o que vai vir, realmente um movimento autodestrutivo, é tudo a custo
de obter a atenção das pessoas, principalmente do Thomas. Só que vai chegar um ponto dessa medicação que a Signe precisa ser hospitalizada devido aos danos que ela causou, tanto para o rosto dela, que ficou todo inchado, ela precisou ser toda enfaixada, quanto para outros efeitos colaterais de saúde dela que ela nem sabia o que ia causar. E nesse processo as amigas de Signe vão visitá-las no hospital. O Thomas, ele se sente super arrependido, ele confessa que poderia ter cuidado mais dela, ter dado mais atenção às queixas dela. E também a Signe, ela passa, a amiga dela é jornalista e faz uma reportagem com ela, e a gente vai percebendo o grande prazer, a satisfação que a Signe tem em ver o nome dela sendo publicado numa revista, na maneira como os outros a veem, né, na maneira como ela quis que os outros a vissem, né, naquela narrativa. A satisfação em ver o Thomas cuidando dela. Só que parece que nunca era suficiente e ela estava sempre focada naquilo que faltava, sempre na falta. O pai que não foi visitar, a amiga que não foi visitar, tipo, às vezes que ela saía com o Thomas e as pessoas focavam a conversa no trabalho do Thomas, onde ele ia expor a galeria, enfim. Então sempre parecia que tinha um buraco ali que a Signe não conseguia preencher. A Signe continua tomando a medicação mesmo com todos os riscos que ela corria, mesmo com tudo que tinha acontecido com ela. E aí o filme vai enveredando para um ar de uma atmosfera meio aterrorizante mesmo. A gente vai vendo aquelas imagens, como a Signe vai ficando deformada, o que vai acontecendo com ela. E o filme vai tomando um ar de terror psicológico e também vem junto com um humor meio ácido ali, né? Meio cômico, vamos dizer assim, de tão absurdo que a situação chega para se conseguir essa atenção tão desejada, ou até mesmo a gente pode dizer conseguir ser enxergada, compreendida, amada, mas de um modo que nunca conseguia preencher esse buraco que a Signe tinha. E o interessante desse processo é que a Signe vive fantasiando, vive se perdendo em fantasias em que ela é grandiosa, em que ela consegue total atenção do parceiro quando ele quer publicar, fazer um trabalho baseado, inspirado nela. E até quando ela pensa em contar a verdade para a amiga jornalista que publicou a história dela no jornal, ela fantasia a amiga dela dizendo, tá tudo bem, vamos fazer um livro sobre isso. E aí ela fantasia ela fazendo super sucesso com esse livro, as pessoas buscando, se compadecendo da narrativa dela. E a gente vem falando todo esse tempo da Signe, mas o Thomas também tem um movimento muito autocentrado de roubar as coisas para fazer a arte dele. Ele não se importa muito de estar burlando certas leis, certas normas, e ele também se vê num lugar de satisfação quando ele percebe que as pessoas reconhecem ele quando ele está cuidando da Signe. A relação dos dois é tão distante e meio hostil que no decorrer do filme a gente também vai percebendo situações em que as pessoas nem veem eles como um casal. Elas até dizem assim, tua irmã, teu irmão, sabe? A câmera no filme vai acompanhando os personagens como se eles estivessem prestes a entrar numa performance, sempre um pouquinho antes do que está prestes a acontecer, do que está prestes a ser performado. Então essa câmera está ali vigiando o tempo todo e mostrando o que os personagens querem que seja mostrado, quase como se fosse uma espécie de rede social em que há apenas um ângulo em que é mostrado pra gente, que é o ângulo justamente que a gente consegue controlar do que a gente quer que seja mostrado para os outros. E o que eu achei interessante é que depois que eu vi esse filme, eu vi algumas críticas, vi alguns comentários, inclusive na plataforma que eu assisti, que foi a MUBI, depois eu deixo o link aqui embaixo, eu vi algumas críticas relacionando tanto os personagens por si só, quanto os personagens como casal, como narcisistas. E aí eu fiquei refletindo como psicóloga mesmo em relação ao narcisismo como patologia, né, como um transtorno de personalidade, e o narcisismo, como a gente pode dizer assim, como se fosse um atravessamento da maneira como a gente está se relacionando no nosso contexto atual, social, cultural e histórico. No narcisismo como transtorno de personalidade, o que existe é uma autorregulação e um sentido de self muito frágeis, que termina culminando numa baixa autoestima e num sentimento de inferioridade. Ou seja, a percepção de si da pessoa que vive um transtorno de personalidade do narcisismo
ela é regida a partir do olhar dos outros, do reconhecimento, do que os outros vão dizer, porque existe essa flutuação da autoestima dessa pessoa. E para proteger essa autoestima fragilizada, a pessoa que vive isso tende a se defender a partir de, por exemplo, fantasias de grandiosidade, de poder ilimitado, uma certa falta de empatia com as outras pessoas, uma inveja do sucesso dos outros, o que pode também contribuir para uma dificuldade da criação e do estabelecimento de vínculos. Também essa maneira como a gente costuma ver o transtorno de personalidade narcisista, muito caracterizada por esse ego inflado, por essa mania de grandiosidade, mas a gente também pode ter o outro lado, uma outra apresentação do narcisismo, que são pessoas extremamente vulneráveis às críticas externas, hipersensíveis, que vivem com uma constante sensação de angústia interna. Isso é o resumo do resumo, mas a gente pode dizer que a patologia se envereda por esse caminho, né? Essa flutuação de uma autoestima muito frágil e que uma autoestima que depende muito do olhar dos outros. E no filme a gente encontra justamente isso. Eu não vou estar fazendo um diagnóstico aqui ou entendendo que a Signe tem transtorno de personalidade narcisista, inclusive eu nem curto isso. Até porque é muito fácil a gente classificar em caixinhas as pessoas. Mas hoje em dia, até o DSM-5 já entende que a gente não tem como diagnosticar as pessoas a partir de um checklist, né? Apenas fazer um checkzinho ali, mas que são realidades muito mais complexas do que a gente imagina e bem diferentes do que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, de que tem um testezinho ali para você descobrir se sua mãe é narcisista ou se seu namorado é narcisista. Então, no filme que a gente pode perceber é justamente esse conceito, vamos dizer assim, de uma autoestima, de um ego fragilizado que depende completamente da aprovação, da rejeição, do reconhecimento, do olhar dos outros, em que a Signe vive constantemente. Ela está sempre flutuando nesse barco e por estar sempre flutuando e dependendo do que os outros vão achar dela, ela não consegue nunca preencher esse vazio que parece sempre estar presente, parece engolir ela de alguma forma, realmente chegando a concretizar de um modo que ela botasse em risco a própria vida dela. E facilmente a gente encontra essa forma de se posicionar no relacionamento com os outros, independente de sermos um casal, de sermos amigos, colegas, familiares, na própria rede social. E disso ninguém foge. A gente está atravessado completamente por uma realidade econômica, social, cultural e histórica que também nos coloca num lugar, de certa forma, de que os outros estão ali para dar um like, para fazer um comentário, para aprovar a gente está, vamos dizer, numa sociedade do hiperespetáculo em que a gente se expõe, a gente coloca o nosso trabalho, a gente romantiza de alguma forma. Então todos nós performamos em algum momento, especialmente hoje em que a nossa produtividade, nosso desempenho está completamente em voga. E o filme também nos traz certas reflexões que nos remetem a isso, né? Até que ponto, até que custo, qual é o custo, né, da gente estar se moldando ao que é preciso para termos sucessos, para sermos reconhecidos, para sermos vistos como autoridade, né? E o filme faz isso de uma forma absurda, vamos dizer, mas que termina nos chocando de um modo positivo, nos gerando muitas reflexões diante disso, na maneira como a gente está se colocando hoje em dia. Então o filme pode chegar a um desconforto, ele pode gerar desconforto, pode chegar a ser um tanto perturbador, mas eu acredito que o filme teve um sentido nisso, né? Teve uma proposta. E aí, você já assistiu esse filme? Se você assistiu, comenta aqui. Se não assistiu também, diz o que você achou, se ficou curioso, enfim. Também, se vocês quiserem deixar sugestões de livros e filmes, fiquem à vontade. Quem sabe não é o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, então, não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e que ele pode ser distribuído para mais pessoas que tenham interesse nesse assunto. Até o próximo vídeo.